Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 27 de abril de 2023, estamos aqui novamente reunidos para estudar a palavra do Senhor. Hoje, como foi avisado no domingo passado, nós estamos fazendo uma gravação, que tenho compromisso hoje à noite em outro lugar. Graças a Deus, porque Ele nos dá a oportunidade de podermos, ainda assim, estudarmos a palavra do Senhor. Semana passada, só explicando, nós tivemos uma programação aqui no seminário, eu dando aula, e na sexta-feira nós tivemos uma programação aqui na igreja, por isso a gente não teve estudo semana passada. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos estudar novamente a palavra do Senhor. E a você a orar nesse instante, pedindo graça e misericórdia para que o Senhor nos ajude. Orar? Obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor. Vamos e bendizemos o nome. Bom é poder estar na tua presença e colocar diante de nossas preocupações e angústias, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós em todo o tempo. Que bom, meu Pai, é poder contar contigo em toda e qualquer situação. Que bom, Senhor, é saber que sua graça e sua misericórdia suplantam qualquer pecado que venha a ter comigo. Que bom, Senhor, é saber que o Senhor nos ama, cuida de nós, que nos protege. Louvamos por tudo isso, Senhor. Rogamos, meu Pai, graça nesse momento que iremos estudar a tua palavra. Que o Senhor nos dê capacidade, compreensão da tua palavra e que assim, Senhor, possamos, conduzidos pela tua mão, encontrarmos orientação no nosso dia a dia. Em nome de Cristo Jesus, Filho amado, nós te rogamos. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura no livro dos Salmos, o Salmo de número 40. Nós vamos ler apenas 3 versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão, confiarão. Vamos cantar nesse instante versículos do Salmo. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro e me ouviu quando clamei por socorro e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos e me firmou os passos e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. De novo do início. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro e me ouviu quando clamei
essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Amém. Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo número 4. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 6. 1 Pedro, capítulo número 4, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Vou orar mais uma vez. Senhor, nesse momento, meu Pai, diante da Tua palavra, queremos primeiramente, Senhor, Te agradecer pela sabedoria do Senhor em inspirar a Tua vontade, registrando-a, para que hoje nós não vivêssemos à deriva. Te agradecemos ainda, Senhor, pela preservação que o Santo Espírito produziu durante todos esses séculos, fazendo com que tivéssemos hoje a certeza de que o que temos nas mãos é a Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que ainda nos ilumina para entendermos. Por isso, Senhor, nós confessamos também a nossa capacidade, a nossa incompetência. Ajuda-nos, ó meu Senhor, nesse instante e ao nos aproximarmos da Sua palavra, Senhor, nos dê a clareza, o raciocínio, a capacidade de compreensão, como ainda, Senhor, nos ajude a aplicarmos esses princípios e valores à Tua palavra, ao nosso coração. Nós te pedimos isso em nome santo de Cristo Jesus. Queridos, enfrentar sofrimento na vida é comum. Vemos que o próprio Jesus nos garantiu que seria assim. E no mundo tereis aflições. Existem maneiras distintas de enfrentarmos os sofrimentos, mas em todos os sentidos, nós estudando a carta de Tiago, nós vimos que os sofrimentos eles nos vêm para que possamos crescer espiritualmente, para amadurecermos. Nossa preocupação é para que nós não venhamos a cair durante o processo dos sofrimentos, ele se tornando assim de uma provação e uma tentação, e aí a gente, obedecendo à vontade do Senhor, os efeitos não vêm sobre nós. A nossa grande preocupação, então,
é como enfrentar os sofrimentos. Tiago já nos deu algumas orientações quando estudamos aquela carta. Pedro também se propõe aqui a dar algumas instruções aos irmãos. O tema sofrimento permanece. Ele está nos mostrando justamente dentro dessa parte final da carta e como nós temos algumas implicações diante de Cristo no que diz respeito à nossa santidade. E dentro desse ponto de onde eu devo dar um bom comportamento, um bom proceder diante das pessoas, o sofrimento, no geral, é decorrência desse comportamento. E aí, então, como é que eu lido com esse comportamento? Por exemplo, eu sou perseguido no meio mundo e as pessoas perseguem a igreja do Senhor, nós sabemos disso. E meio a esse sofrimento, qual deve ser a minha atitude? Como é que eu devo lidar? Primeiramente, como eu devo lidar em relação ao próprio Senhor, olhando para o Senhor em meio ao sofrimento. Em segundo lugar, como é que eu devo lidar com o sofrimento? Pensando no meu passado. Em terceiro lugar, lidando com o sofrimento, pensando nessas ameaças e nessas perseguições que proporcionam. É isso que Pedro está fazendo aqui no capítulo número 4. Continua esse conceito sobre os sofrimentos, mas agora ele nos apresenta alguns fatores que eu acho bem interessantes. Primeiramente, ele vai nos mostrar que Cristo como padrão para que nós enfrentemos os sofrimentos, mas que nesse processo nós não venhamos a sucumbir ao pecado, porque nós não precisamos ir ao pecado, ceder às tentações por causa. Ele nos mostra que a nossa vida no passado já foi uma vida pecaminosa e que nós não devemos viver desse jeito justamente porque nós olhamos para o sacrifício de Cristo. Diz que os ímpios não vão jamais se subjugar a isso, pelo contrário, eles vão continuar a nos perseguir por causa do nosso procedimento. E é esse o fator que ele levantou o tempo inteiro agora. Porque se for para ser perseguido, seja por causa do nosso bom procedimento. E aí ele vai nos mostrar que não é a pressão deles e a forma como eles se colocam sobre nós, não é uma motivação para nós tentarmos sair dos sofrimentos e cairmos no pecado. Pelo contrário, temos uma vitória muito maior para nós, no final, mesmo que enfrentemos sofrimentos até de morte diante da perseguição. Vejamos rapidamente, meus irmãos, esses três fatores que ele coloca aqui, versículos de 1 a 6. Primeiramente, os versículos número 1 e 2, ele aponta para Cristo como exemplo de sofrimento, mas também de exaltação, no ponto no que diz respeito ao fato de que eu não tenho mais a queda como um fator inevitável. Pelo contrário, olhando para Cristo, contemplando a Cristo, eu consigo ter motivação para enfrentar os sofrimentos sem cair em tentações. Ele começa esse conceito a partir do versículo número 1. Nós vimos na última semana que nós estudamos o texto que o texto de Pedro não é um texto tão fácil de se entender. Tem alguns momentos que ele escreve algumas coisas difíceis de compreender mesmo. Por exemplo, ele falou nos últimos textos que nós estudamos sobre o conceito de batismo por mortos, coisas do tipo, e de pregar, aliás, batismo por morte não, de pregar aos espíritos em prisão, e ele traz alguns conceitos parecidos com isso aqui. No versículo 1 ele fala sobre isso, e ele volta a trazer esse conceito também lá no versículo número 6. E a gente precisa entender um pouquinho. É um texto difícil, tanto os versículos 1 como o versículo 6 são textos. O texto do versículo 1 fica justamente difícil porque é complicado a gente compreender qual é a linha de raciocínio dele. Porque ele começa com um ora. Esse ora é uma conexão com os versículos anteriores, o que ele vinha discorrendo até agora. Ele vinha falando sobre esses sofrimentos da vida e os sofrimentos decorrentes justamente da perseguição. Ele trouxe Noé como exemplo de pregação e também de sofrimento, mas ele sempre está trazendo aqui um contraste bem vivo entre humilhação e exaltação. E é isso que ele está fazendo agora no versículos 1 e 2 novamente. Esse contraste entre humilhação e exaltação. E aí ele traz Cristo novamente como padrão. Lembrando que quando ele fala sobre Cristo como padrão de comportamento, principalmente quando ele fala da morte, lembre que não é um padrão completo. Ele não está dizendo que todos os aspectos da morte de Cristo apontam somente para o fato de que nós devemos olhar para ele como exemplo. Porque Cristo não morreu para ser um exemplo. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então existe um aspecto vicário aí na morte e ressurreição de Cristo que nós não podemos acompanhar.
mas em todos os aspectos que envolvem o seu sofrimento, a sua humilhação e, consequentemente, a maneira como ele resistiu a todos esses sofrimentos e chegou até a exaltação, esses conceitos também nos apontam para a vida, que podemos tomar como exemplo. E ele começa assim no versículo de número 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O conceito inicial do versículo não é tão difícil. Ele usa a expressão tendo Cristo sofrido na carne. Isso aqui é toda a humilhação pela qual Cristo passou, de seu sofrimento e morte. Ele também acrescenta o fato de que esse sofrimento foi um sofrimento físico, um sofrimento na carne, fisicamente. Então não é um mero sofrimento psicológico, alguma moral, alguma coisa do tipo, mas foi um sofrimento físico. Mas dentro desse aspecto do sofrimento de Cristo, ele dá uma pausa para dizer: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Então o conceito do versículo 1 está em torno disso aqui. Armar-se do mesmo pensamento que estava em Cristo. Então ele olha para os sofrimentos de Cristo e vê um padrão dentro desse sofrimento de Cristo que nós deveríamos nos armar. Isso aqui é um termo bem interessante, porque é um termo militar. A ideia de que o que está sendo oferecido a nós é uma arma e que nós devemos usar essa arma. Vejam, meus irmãos, que ele está nos mostrando que nós temos recursos dados por Deus para enfrentar os sofrimentos, em especial as perseguições, já que Cristo enfrentou uma perseguição, um sofrimento, que não só trouxe sofrimento físico, mas o levou inclusive até a própria morte. E aí ele diz: vocês têm esse mesmo pensamento que é uma arma para vocês usarem nesses momentos. Por isso ele diz: Cristo sofreu na carne. O sofrimento de Cristo na carne nos fornece essa arma que nós deveríamos pegar. Que arma é essa? Final do versículo 1. Pois aquele que sofreu na carne, quem é esse sofreu na carne? Cristo, que ele disse no início do versículo. Cristo sofreu na carne. Ele diz: ele sofreu na carne, deixou o pecado. E aí nós temos a complicação do texto para tentar descobrir o que é que ele quer dizer com deixou o pecado. Porque esse conceito de que Cristo deixou o pecado, será que teria alguma coisa a ver de que Cristo tem pecado? Ele abandonou o pecado? Como é que funcionou isso? Na verdade, o que é que ele quer mostrar? É que quando ele fala de Cristo deixando o pecado, ele está dizendo que Cristo resolveu o problema do pecado. Que o problema do pecado não é mais um bicho de sete cabeças para a gente enfrentar. O apóstolo Paulo traz esse mesmo conceito quando fala aos romanos, dizendo que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E é isso que Cristo faz. Ele resolve o problema do pecado, pagando o preço pelo pecado, pelo nosso pecado, na cruz do Calvário. Então, quando ele traz aqui esse conceito, ele diz: Cristo resolveu o problema do pecado por nós. Mas lembrem que ele está nos lembrando, que está nos colocando que cada um de nós também morremos com Cristo lá na cruz do Calvário. E que a solução de Cristo para o pecado é a minha e a sua solução também. Então, o pecado foi quebrado na cruz do Calvário. Ele não tem mais nenhum poder sobre os crentes. Por isso, esse pensamento de que o pecado não tem mais poder, porque Cristo o deixou, Cristo quebrou lá na cruz do Calvário, Cristo retirou na cruz do Calvário. Esse pensamento de que Cristo, que o poder do pecado foi extinguido na cruz do Calvário por Cristo, esse pensamento é uma arma para nós. Que sentido ela é uma arma? É porque ele é um motivador para nos lembrar que se Cristo já resolveu o nosso pecado, nós não estamos mais presos ao pecado. E que por isso mesmo nós não temos a obrigação de vivermos em pecado. Isso aqui é importante porque coloca por água abaixo argumentos de algumas pessoas que dizem que nós não temos condições de vencer o pecado. É a famosa: a carne é fraca. Se esquece que Cristo não só falou que a carne é fraca, mas que o espírito, na verdade, está pronto. Ele diz: nós temos as condições de enfrentar as tentações, enfrentar o pecado. E que nós não devemos sucumbir às tentações abraçando o pecado
de toda maneira. Por isso mesmo ele diz, esse pensamento de que Cristo venceu o poder do pecado na cruz do Calvário por meio do seu sofrimento, deveria nos levar a enfrentar os sofrimentos pela mesma perspectiva, sabendo que nós não precisamos sucumbir ao pecado toda vez que ele nos assedia. Por isso, o versículo número 2, ele diz, por que eu tenho que me armar deste mesmo pensamento? Para que, finalidade, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Isso aqui, meus irmãos, é de uma implicação fantástica. Ele diz que, olhando para o sacrifício de Cristo e para a obra redentora de Cristo na cruz, resolvendo o nosso problema com o pecado, isso é um fator motivador para a santificação agora. Veja as expressões que ele usa. No tempo que vos resta na carne. Ele já usou a expressão carne lá em cima pelo menos 2 vezes. De novo, é a ideia de enquanto nós estamos vivos. Ele diz, Cristo sofrendo na carne, estava em corpo, e ele sofrendo na carne deixou o pecado, ou seja, ele resolveu o problema do pecado. Agora ele diz, nesse tempo que vos resta na carne, quanto vivos enfrentando os sofrimentos. Porque Cristo sofreu na carne. Enquanto nos resta esse período de sofrimentos de vida também, ele diz, não vivam de acordo com as paixões. É impressionante porque ele coloca que as paixões dos homens é um contraste muito grande com a vontade de Deus. Ele diz, não dá para ter as duas coisas. Ou nós temos as paixões dos homens, ou os desejos dos homens, ou nós temos a vontade de Deus, desejos de Deus. Ele então nos motiva a viver os desejos de Deus e não as paixões dos homens, exatamente porque o problema do nosso pecado, o domínio que ele tinha sobre nós, não é exercido mais por causa da cruz do Calvário. Isso não implica, meus irmãos, na chamada santificação perfeita, onde eu posso chegar a um estágio de santificação onde eu não peco mais. Mas isso implica que, em meio aos sofrimentos que nós vivemos na vida, nós não somos levados a necessariamente cair todas as vezes em tentações e ceder às paixões dos homens. Isso porque era muito tentador naquela época, e ainda é hoje, ceder à pressão dos homens em meio às suas paixões e concupiscências, ceder a esses pecados numa tentativa de evitar os sofrimentos causados pela perseguição. Hoje não é diferente. Existem 2 maneiras básicas pelas quais os homens podem impor a sua vontade aos outros. A primeira é por coação. É quando eles são obrigados pela força a fazer aquilo que o outro quer. Um assaltante com arma na mão, ele está praticando uma coação. A sua arma me obriga a fazer aquilo que ele deseja. O mundo faz isso também, mas o nosso país muito menos. Em outros países do mundo, ele usa a força para impor a sua vontade aos crentes. Em nosso país, eles usam um outro modelo, que é uma outra forma de impor a sua vontade aos homens, que é a coerção. É quando não necessariamente é um convencimento, mas há uma pressão exercida sobre as pessoas para que elas abracem essa. E muitos irmãos, muitas igrejas, queridos, estão abraçando conceitos do mundo, ou, nas palavras de Pedro, paixões dos homens, estão abraçando a vontade dos homens e não a vontade de Deus por causa dessa pressão. E para que essas igrejas ou esses irmãos não enfrentem a perseguição, findam cedendo a essa pressão. Isso acontece, por exemplo, no ambiente de trabalho. Isso pode acontecer tanto por parte de superiores como de colegas de trabalho. Se você vive num ambiente corrompido, por exemplo, você vive num ambiente onde práticas pecaminosas acontecem o tempo inteiro dentro do seu ambiente de trabalho, provavelmente seus colegas, pela corrupção, imporão a você o mesmo padrão, o mesmo comportamento. E eles vão ficar como que inimigos seus caso você não entre no sistema, não entre no esquema que eles formularam. Mesma coisa pode acontecer por parte do patrão, se ele deseja que você burle algumas leis, você fraude alguns documentos,
essa pressão externa é uma coerção. Essa coerção nos leva a ser pressionados à queda, pressionados ao pecado. E é muito fácil ceder a esse tipo de pressão, justamente para que a gente não enfrente a perseguição. Pedro nos coloca Cristo sofreu na carne e em seu sofrimento resolveu para nós o problema do pecado. E ele fez isso exatamente para que hoje nós não vivamos presos ao pecado. Porque os sofrimentos podem vir, a perseguição pode vir, mas o que não pode acontecer na vida do cristão é abandonar a vontade do Senhor pelos desejos dos homens, na tentativa de evitar qualquer tipo de perseguição. Uma vez perguntaram para o reverendo Francisco Leonardo, que são das muitas lendas que existem dele, perguntaram para ele se a igreja brasileira fosse mais perseguida, ela seria mais fiel. E a resposta dele se ela fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. A fidelidade ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, nos leva a sofrimento. Não tem jeito. Então, se você quiser ser um cristão verdadeiro no seu ambiente de trabalho, se você quiser ser um cristão verdadeiro na sua vizinhança, se você quiser ser um cristão verdadeiro na sua escola, na sua faculdade, na sua academia, na sua profissão, em qualquer área que seja, você precisa compreender que os sofrimentos da perseguição vão chegar até você. Cedo ou mais tarde, você enfrentará isso. A igreja de Cristo não muda para se ajustar às paixões dos homens, visando evitar o sofrimento. Quando a igreja de Cristo se torna amiga do mundo, ela se constitui inimiga de Deus. Então, nós, como povo de Deus, não cedemos a isso. Nós não cedemos a isso. Nós nos mantemos atrelados à vontade do Senhor e não aos desejos dos homens. Nós vivemos o pouco tempo que nos resta aqui na terra, atrelados à vontade de Deus e não à vontade dos homens. Cristo sofreu na cruz do Calvário para que o meu pecado fosse resolvido, porque eu iria agora justamente cair em pecado. Por que eu iria negá-lo agora? Esse conceito é desenvolvido por Pedro a partir do versículo de número 3. Ele continua com a expressão porque. Esse porquê dá uma conclusão do pensamento anterior. Ele diz assim: porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade do gentil. Isso aqui, meus irmãos, é um conceito incrível, porque ele nos resgata a memória. Isso é uma coisa importante na vida do cristão. Eu sei que nós não gostamos de pensar na vida que nós levamos no passado. E a gente prefere esquecer, porque afinal de contas a gente até saca aquele versículo dizendo as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É bom não ser atingido pelas acusações de Satanás com relação aos pecados que nós já praticamos. Eles já foram perdoados em Cristo, não devem ser levados mais em conta na nossa condenação. Nem deve nos aguçar a consciência para uma culpa que já foi perdoada em Cristo. Mas, por outro lado, quem disse que nós deveríamos esquecer a nossa vida passada? E isso que Pedro está nos lembrando aqui. Ele diz, a nossa vida passada, que nós já vivemos em pecado, deveria ser um alerta para o fato de que não há mais tempo da gente continuar cedendo a essas tentações por causa de pressão de ímpio. Notem, já basta o tempo decorrido para teres executado a vontade do gentil. Ele diz, nós já enfrentamos esse momento, nós já tivemos esse momento, de forma que nós já vivemos conforme as paixões dos homens, versículo 2. E isso foi antes da nossa conversão. Antes de nos convertermos, nós já vivemos assim. Nós vivemos dentro dessas paixões. Mas ele diz, já basta, isso não é mais, não nos pertence mais. Não faz parte mais da nossa forma de viver, porque Cristo morreu, sofreu na cruz do Calvário, exatamente para que o pecado fosse resolvido em nós. Então, como é que eu, tendo o meu problema resolvido em Cristo, retorno às mesmas condições hoje? Isso não faz sentido, porque nós já gastamos tempo demais vivendo as paixões do homem. E que paixões eram essas? Ele vai fazer uma lista aqui no versículo de número 3. Ele diz, no passado, nós já fizemos, nós executamos a vontade dos gentios,
Como? Andando em dissoluções. Isso aqui, meus irmãos, é interessante porque ele está falando desses desejos que existem dentro de nós, que de alguma maneira produzem estranheza nos ímpios, mas que nós vivíamos, meus irmãos, em completo descontrole. Era isso que acontecia conosco. E é isso que ele coloca aqui de dissolução. É fazendo o que dá na telha, vivendo em completo descontrole. Era assim que nós vivíamos, ele diz. É assim que vive alguém que está fazendo a vontade dos gentios. É assim que vive alguém que vive conforme as paixões dos homens. Completo descontrole, sem nenhum tipo de controle. Lembre que o descontrole é uma coisa ruim nas Escrituras. Porque quando você vai olhar sobre quais são as ações do Espírito Santo no nosso coração, chamado de fruto do Espírito, está lá domínio próprio, capacidade de controle. E não só isso, ele vai em seguida dizer que além de dissoluções, vivendo em luxúria e iniquidade sem nenhum tipo de controle, nós temos as concupiscências. Todo tipo de desejos perversos, luxúria que existe no coração dos homens. Nós já vivemos assim no passado, completamente entregues à iniquidade, sem controles, abraçando a luxúria e os desejos carnais com toda a força possível. Terceiro, borracheiras. A expressão borracheiras é embriaguez. A gente já encheu a cara, a gente já passou o tempo de ter ressaca, não faz mais sentido nós vivermos assim. Eu quero que você note que ele está elencando pecados do passado para os irmãos verem que esses pecados do passado eram expressões da vontade dos gentios, dos desejos dos homens, e que não faz sentido mais para o povo de Deus andar neles, já que nós, por causa de Cristo na cruz do Calvário, andamos agora para fazer a vontade de Deus. Aí eu trago algumas conclusões daqui a pouco. Primeiro, dissoluções, esses desejos descontrolados, a mesma coisa das concupiscências, esses desejos controlados. Borracheiras, embriaguez, mas não só embriaguez, ele fala de orgias. Orgias eram procissões que eram feitas para um deus chamado Baco, o deus do, era o deus da embriaguez também, mas que culminava, eles saíam pela rua cantando como bêbados, casa em casa, nos amigos, e aí no meio do processo também haviam relações sexuais ilícitas. Daí orgia, hoje é muito conhecido por suas relações sexuais ilícitas, mas era uma prática pagã atrelada à adoração do deus Baco. Ele usa a expressão bebedices. Bebedices não é a mesma coisa que borracheiras. Borracheiras é a embriaguez, mas bebedice é você estar numa roda para beber, estar junto com pessoas para beber, o que pode proporcionar a ocasião para que você venha a cair em embriaguez. Então não é só uma questão de beber ou não beber, mas as condições aqui também são importantes. E por último, ele fecha com aquilo que dá sentido a todo o restante, que é detestáveis idolatria. É interessante porque ele não fala só idolatria, ele fala detestáveis, para mostrar que o grau é de nojo com relação à idolatria. Porque todos esses pecados eram praticados à luz da idolatria. A bebedice, a embriaguez era como um ato idolátrico, a orgia era como um ato idolátrico, esse ambiente de bebida era um ato idolátrico, essas paixões carnais, essa lascívia, essa luxúria, também eram dentro do ambiente idolátrico. Então eles dizem, nós já fomos idólatras, e como idólatras, nós praticamos tudo quanto é esse tipo de loucura que o mundo... A expressão aqui literalmente é farrar, que se usa muito no interior. De estar largado no mundão. Assim era que nós vivíamos. O que ele quer mostrar com isso? Que não faz sentido um crente retornar a essas práticas, retornar a essas mesmas coisas. Isso aqui, meus irmãos, é uma coisa muito séria. Porque nós temos visto hoje em nossas igrejas muitos cristãos achando que isso é normal. E temos uma vida parecida com a dos ímpios, de baladas, de bebidas, de embriaguez e coisas desse tipo, é uma coisa natural para o cristão, mas não é. Nós temos uma nova natureza em Cristo. A vontade de Deus é justamente o oposto disso.
ter uma vida jogada desse jeito no pecado é justamente andar conforme a vontade dos gentios, dentro dos desejos dele. Eles amam o crente que é assim. Esse é o crente descolado, é o crente que enrola as coisas. Ele diz, mas esse tipo de prática não é a prática do cristão. Não é a prática do cristão justamente porque ele está cedendo à pressão do mundo para não enfrentar a perseguição. Quando um crente passa a viver do jeito dos ímpios, para que ele não sofra a perseguição dos ímpios, ele deixa de ter o status. Eis que ele nos coloca aqui. Que a nossa vida tem que ser pautada pela vontade do Senhor e não pautada pela vontade dos ímpios, pelos desejos dos ímpios. Que se por acaso você for tentado a sucumbir à vontade dos ímpios, ele te lembra que na cruz do Calvário Cristo já resolveu o seu problema do pecado e que você deveria abraçar os sofrimentos do jeito que Cristo abraçou, sabendo que ele nos chamou para andar conforme a vontade de Deus, que é justamente o contrário dessa vida de pecado aqui. Por isso que no versículo 4, 5 e 6, ele vai nos falar sobre essa pressão que os ímpios trazem sobre nós, porque justamente eles querem que nós, como povo de Deus, ajustemos a maneira deles viver e que se nós nos ajustarmos à maneira deles viverem, eles vão nos deixar em paz. E o que eles não querem é justamente que nós venhamos a ter uma vida diferente e estar o tempo inteiro passando na cara deles a vida dissoluta que eles vivem. Veja o versículo número 4. Diz assim, por isso, porque vocês não vivem mais assim, porque vocês viviam assim, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com ele ao mesmo excesso de devassidão. Qualquer pessoa que passou por um processo de conversão vai ter vivido isso. Porque num dia, no final de semana, você estava num bar rodeado de mulheres, no final de semana você estava cantando músicas nojentas e imorais, no final de semana você estava literalmente com o pé na jaca, e no outro final de semana, como cristão, você não vai mais. Um processo de conversão rápido assim, no outro final de semana, que você agora é um convertido em Cristo, você não encaixa-se mais no bar, você não encaixa-se mais com aquelas músicas e você abandona. E aí todos aqueles que eram seus companheiros de pecado, imediatamente caem em cima de você. Essa imagem que Pedro tenta levantar aqui, ele diz, eles vão difamar você, justamente porque eles estranham o fato de que você, que vivia assim no passado, que vivia em meio a essa devassidão de pecados, agora, do nada, você muda. E não é mais assim. Irmão, o motivo pelo qual os ímpios nos perseguem é que eles não conseguem compreender um grau de mudança como esse. E aí você vai ouvir expressões do tipo, fulano não é crente em nada, porque fulano fazia isso, fazia aquilo. Esse lembrar do passado para eles é uma difamação. É para dizer, você não merece os céus. E nós não merecemos mesmo. Mas exatamente por causa do sacrifício de Cristo, nós agora somos novas criaturas e o nosso comportamento é modificado também. Os ímpios vão nos difamar, nas palavras dele, porque eles estranham a maneira como nós nos comportamos agora. Não mais em devassidão como antes. Nós mudamos o comportamento. Isso aqui é importantíssimo. Porque o mundo nos persegue porque nós não somos iguais a eles. O mundo nos persegue porque a nossa vida não é igual a dele. O mundo nos persegue porque nossa vida é uma eterna luta como alvo à santificação, à santidade de Deus, e não com base a cumprir os próprios desejos. Isso o mundo não entende. Para o mundo isso é estranho. Isso é uma maneira esquisita de viver. Por isso mesmo, Pedro diz, quais ímpios hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Irmão, eles vão prestar contas a Deus. Eles vão prestar contas a Deus. Eu e você, alvo, ter a vontade de Deus. Mesmo que isso nos traga perseguição, porque eles vão cair em cima da gente, porque eles querem que a gente tenha um comportamento diferente. O plano só quer ser santo. É óbvio, todo cristão quer ser santo. Isso não significa que ele tem qualidades superiores aos demais, mas significa que ele tem um alvo a atingir. Ele quer ser como Cristo é, ser de santos. Ser santo, o vosso Pai que está no céu. É isso que nós queremos.
Então nós abandonamos o pecado e deixamos o pecado para trás. O povo de Deus cede aos ímpios, eles não vão mais se importar conosco. Quando o povo de Deus anda como os ímpios, eles não vão mais fazer pressão, porque afinal de contas, eles não têm mais nada para dizer contra nós, porque nós temos a mesma vida que eles. Mas nós nos incluímos entre aqueles que serão julgados como eles. Ele diz que Cristo há de julgar vivos e mortos. Eles hão de prestar contas. Ele está aquele que é competente para julgar vivos. Cristo vai julgar a todos. Cristo vai julgar a todos. Os ímpios sabem disso. E a maior testemunha disso são os crentes. Já imaginou você ter alguém o tempo inteiro na sua frente que mostra o quanto errado você é? Essa é a vida do cristão. A vida do cristão deveria ser uma luz iluminando a sujeira dos ímpios. Quando o povo de Deus se contamina, ele perde a capacidade de iluminação e aí ele vira um com os outros. Quando ele é luz, quando ele está andando em santidade, ele ilumina a sujeira dos outros e isso incomoda, porque ninguém quer ver a sujeira em que vive. Mas Pedro diz, mas eles serão julgados. Cristo que julga vivos e mortos. Por isso que o cristão vive uma vida de santidade, porque ele precisa testemunhar. Mas quando ele testemunha de Cristo, quando ele testemunha com a sua vida, ele é alvo de pressão por parte dos ímpios. Porque os ímpios não querem essa constatação do julgamento diante de Deus. E aí eles fazem acusações terríveis. Ele disse no versículo 4 que eles faziam difamações. E entre as difamações era, o que é que vale você perder a sua vida? Quem nunca ouviu essa expressão? Você está perdendo sua mocidade. Você podia estar indo para festa, você podia estar se agarrando com fulano, com fulana, você podia estar bebendo, se divertindo, você está perdendo a sua vida nessa igreja, você está perdendo os prazeres do mundo nessa igreja. Isso é uma forma de difamação. E ele diz, e aí você morre e aproveitou o que da vida? Como se a única forma de existir fosse aproveitar os prazeres pecaminosos da vida, porque isso são os únicos prazeres que eles conhecem. É isso que o versículo 6 vai argumentar. O versículo 6 é um daqueles versículos difíceis de entender de novo. Ele faz assim, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Parece muito com o que ele estava lá atrás falando sobre o Cristo pregando aos espíritos em prisão do versículo. Nós já vimos na outra semana que isso não tem nada a ver com ir para o inferno e pregar para pessoas que estão lá. A gente já viu isso lá atrás. A mesma coisa acontece aqui. O que é que ele quer dizer aqui? É porque eu creio que uma versão chamada NVI, Nova Versão Internacional, nos deu uma ideia melhor. Ela usa uma palavra agora aqui que faz toda a diferença. Pois, para este fim foi o evangelho pregado para aqueles que agora estão mortos. Então, ele está dizendo assim, o que é que os ímpios dizem? Olha os seus irmãos da igreja que morreram. Aproveitaram o quê? Morrer do mesmo jeito. Então veja, o ímpio morre e o cristão morre. Mas pelo menos o ímpio aproveitou alguma coisa. E vocês, cristãos, passam a vida inteira sem aproveitar nada e morrem do jeito da gente. A gente pelo menos aproveitou alguma coisa. Era esse o argumento deles. O argumento deles era, essas pessoas perderam a vida porque morreram sem aproveitar absolutamente nada. Pedro diz, não caiam nesse tipo de argumento. Não caiam nesse tipo de argumento. Por que não? Ele diz, pois foi para esse fim que o evangelho foi pregado a esses irmãos que morreram. O evangelho foi pregado para esses irmãos que morreram, sabe para quê? Ele diz, para que esses irmãos sendo julgados na carne segundo os homens, ou seja, enquanto esses irmãos estavam vivos, foram julgados por esses homens, por esses ímpios, como se estivessem desperdiçando a vida. Foi assim que eles foram julgados. E eles foram julgados como que perdendo tudo quando morreram. Ele diz, mas não, eles vivem no Espírito segundo Deus. Nós não estamos perdendo nada, pelo contrário. Ele diz, os homens julgam que a gente está perdendo tudo, mas nós sabemos que nós vivemos no Espírito segundo Deus. Nós não morremos definitivamente, seremos ressuscitados lá no final. E nós aproveitamos e recebemos os céus como presente no final das contas. Ele diz, não, abrir mão desses prazeres carnais não é um mau negócio, porque o mundo acha que é um mau negócio.
E eles vão acusar você dizendo que é um mau negócio, porque você vai morrer e não vai ter aproveitado nada. Ele diz, não ouçam esse tipo de argumento, porque no final das contas, vocês não precisam cair em pecados, porque vocês estão com a salvação final garantida. Vocês vivem no Espírito segundo Deus. Então não fiquem olhando para os irmãos que morreram pela perspectiva dos ímpios. Os ímpios vão dizer, olha, fulano de tal, viveu a vida inteira na igreja e morreu do mesmo jeito. Às vezes até morreu do jeito ruim. Morreu com uma doença grave, com um câncer, uma doença debilitante. Tá vendo? De que valeu ter vivido a vida inteira na igreja, não aproveitou nada da vida e agora morreu? Isso quem disse? Quem disse? Nós não precisamos dos prazeres do mundo. Nós não precisamos sucumbir a esse tipo de pressão, porque nós somos salvos no final. Mesmo conceito, nós sofremos, somos exaltados. Do mesmo jeito que Cristo sofreu, também somos exaltados. Nós abrimos mão dos prazeres da carne porque Cristo já resolveu o nosso problema lá na cruz do Calvário. Nós não cedemos porque essa era a nossa vida antes. Antes nós vivíamos em pecado e em devassidão. Agora não. Agora nós vivemos em santidade para fazer a vontade do Senhor. Os ímpios vão nos difamar porque eles não entendem isso. E porque eles não entendem, eles colocam pressão sobre nós justamente para dizer que nós estamos errados, não aproveitando a vida. Mas Cristo, quando vier, vai julgar a todos. Eles julgam que nós estamos errados. Cristo julga que nós estamos certos. Isso é que é importante. Isso é que é importante. É estarmos debaixo do julgamento de Cristo, que vai julgar vivos e mortos. E Ele nos dá a certeza que está correta. Notem, meus irmãos, de como é perigoso ouvir a voz do mundo e cedermos à pressão, à perseguição que o mundo exerce sobre nós para cairmos em tentação e pecado. Mas como, ao mesmo tempo, Deus é gracioso para conosco e nos auxilia, nos dando as condições para vencermos esses argumentos fracos, termos forças para não sermos como nós éramos no. Isso nos traz algumas lições bem rápidas aqui, gostaria de compartilhar com vocês. Todos nós precisamos aprender a olhar para Cristo. Olhar para Cristo para que possamos compreender os seus sofrimentos e que Ele resolveu ali naqueles sofrimentos de morte e também na ressurreição todo o nosso problema com o pecado, nos dando hoje as condições de vivermos segundo a vontade dele. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para isso, é bem verdade, mas nós não temos mais a desculpa que o pecado nos domina. Porque sempre que houver uma tentação, a Bíblia nos garante que Deus provê o livramento. Então, o Senhor é quem nos dá forças para enfrentar as tentações. Então, para de dizer que a carne é fraca, porque se você anda cedendo às tentações, não é que a carne é fraca, pelo contrário, sua carne é muito forte e está te levando para a perdição. Isso não é a vida que Cristo comprou para você. Isso não é a vida que Cristo deseja para você. Uma vida de um crente enfiado no pecado é uma vida de ímpio que levará no final à condenação final, ao juízo final. Não se engane, frequentar a igreja, ser batizado, fazer parte de estruturas eclesiásticas não fazem de você um salvo. Você precisa demonstrar isso na vida. O mundo vai pressionar para que você seja o oposto, mas você não olha para o mundo, você olha para Cristo. Quando você olha para Cristo, você sabe que Cristo venceu o pecado de uma vez por todas, para que o pecado não tivesse mais domínio sobre você e sobre mim. Nós precisamos, meus irmãos, viver para fazer a vontade do Senhor. Santificação na vida do cristão, meu irmão, não é uma coisa que a gente deveria pensar em segundo. Pelo contrário, ir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. O cristão que não vive num progresso de santificação deve questionar a sua salvação exatamente pelo fato de que aqueles que foram salvos por Cristo estarão progredindo em santidade. Eles têm desejo sincero por santidade. Eles caem em pecado, confessam e abandonam justamente porque eles têm desejo pela santidade. Então, meu irmão, minha irmã, fica-nos esse primeiro desafio. Vamos olhar para Cristo, pelos sofrimentos que Ele enfrentou na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos a força necessária para enfrentar os pecados. Ele nos deu o Espírito Santo, que nos dá as condições para enfrentar as tentações e não cairmos nela. Ele nos ensinou a orar dizendo, Pai, lá no Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Ele nos ensinou isso
nós deveríamos abraçar todos esses recursos para vivermos segundo a vontade de Deus, não vivermos segundo a vontade do mundo. A segunda lição que nós tiramos aqui é, meu querido, essa vida devassa de desejos pecaminosos, de pecados, de satisfazer as próprias vontades da carne, não é uma vida de uma vida de um ímpio. Isso é passado. Deveria se lembrar de que essa vida já foi sua, mas que ela agora não é mais a sua vida. Se você vive ainda nas mesmas práticas dos ímpios, a sua conversão deve ser questionada. Porque, na verdade, nós temos uma nova vida. E se nós temos uma nova vida, as práticas antigas não deveriam mais ser incluídas entre nós. Pelo contrário, bebedice, idolatrias, orgias, borracheiras e assim por diante. Não faz mais parte da vida do cristão. Nós já vivemos assim. Isso aqui é fantástico. Cristo nos perdoou os pecados. Abrace isso com todas as suas. Abrace o fato de que o Senhor ele pagou por tudo que você já fez de errado no passado. Ele paga até pelo que você faz de errado agora. Ele limpou toda a sua culpa, mas ele não apagou a sua história. Se lembrar de quem você era, para nunca mais voltar para aquele lugar de onde você. Você deveria se lembrar dos pecados que você cometeu, das dores que isso acarretaram, para que você nunca mais tenha desejo de voltar. Lembre-se das chicotadas do Egito, para nunca mais ter desejo de voltar para lá. Vamos nos lembrar, meus irmãos, como os nossos pecados foram dolorosos no passado, para que a tentação de cair novamente seja anulada. Terceira e última lição. Não cedamos à pressão do mundo. O mundo vai usar de todo tipo de argumento. Vai dizer que você está desperdiçando a sua vida. Você queria aproveitar a vida. Se você é jovem, ele diz, você tem toda uma vida pela frente, aproveite. Se você é idoso, você já gastou sua vida todinha aqui, vai morrer sem aproveitar nada. Eles vão sempre dizer que a maneira de aproveitar a vida é vivendo em pecado. Eles vão julgar que aqueles que viveram vida santa perderam, desperdiçaram a vida. Cristo, que vai julgar vivos e mortos, vai julgá-los pela forma como eles estão desperdiçando. Que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ame. O Senhor nos lembra aqui. Nós somos chamados para viver conforme a perspectiva de Cristo, na expectativa de que Cristo reconheça a forma como nós vivemos. Não o mundo. Não espere que o mundo vai elogiar você porque você é santo. Não espere que o mundo vai elogiar você porque você faz as coisas certas. Ele não vai. Pelo contrário, vai te criticar. Você deveria imediatamente saber que essa perseguição, essa pressão que eles fazem é para que você caia em tentação. Você não deveria ceder. Pelo contrário, lembrar sempre que eles serão punidos no final. E mesmo que eles julguem, eu e você estamos desperdiçando a vida. Não. Pelo contrário, Cristo vai provar isso no final, quando ele voltar. O mundo, meus irmãos, vai pressionar, trazer sofrimentos sempre. Como cristão, nós vamos sofrer, é verdade. Mas soframos sedução. Isso que o texto orienta. Não cedendo à pressão das paixões, mas andando conforme. Tá? Muito obrigado, Senhor. Privilégio dado a nós. Sermos instruídos da tua parte. Não permita, Deus, que venhamos a ceder às pressões do mundo, cairmos em tentações. Ajuda-nos, ó meu Pai, a enfrentarmos esses argumentos, vivendo vida santa. Para que mesmo, meu Pai, que isso provoque neles ira e eles se levantem contra nós. Nós continuemos, meu Deus, vendo a tua vontade, porque sabemos que quando o Senhor voltar, esse reconhecimento será dado da tua parte. Dá-nos, ó Senhor, força, livra-nos das tentações. Que o teu Espírito Santo nos dê condições de enfrentarmos o pecado de forma direta, que venhamos abandonar o pecado, Senhor, e não cair em tentação. Dá-nos força nesse sentido. Nós não conseguiremos vencer isso. Mas muito obrigado. Na cruz do Calvário, o Senhor não deixou-nos presos ao pecado. Pelo contrário, nos libertou, nos dando. Senhor, dá-nos força para isso. Em nome de Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando aos irmãos da Igreja do Largo da Paz, esse final de semana, nesse sábado, às 7h30 da noite, nós temos estudos com casais. Então, você é um casal da igreja, convide outras pessoas
próximas para estarem todos nós ali, sábado à noite, estudando a palavra do Senhor, sabendo qual é a vontade de Deus para os nossos casamentos. Domingo de manhã, às 9h30 da manhã, nós teremos culto, seguido de escola dominical, e à noite, se Deus quiser, às 6 horas da noite, nós teremos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo em nosso canal, aciona o sininho para que você possa receber as notificações, curte, comenta aqui, compartilha esse vídeo para que ele chegue a outras pessoas e eles possam ser estimulados a estudar as Escrituras, assim também como fazendo. Obrigado pela companhia, nós ficamos por aqui, até quinta-feira, Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.